Olá pessoal, tudo bom? Olha, vou responder uma pergunta que me fazem aqui no canal, embaixo aí dos vídeos constantemente. É o seguinte, Léo, o meu filhote tem 2 meses, qual o peso que ele deve ter? Vocês perguntam muito isso, né? Ou vocês já me falam a idade do filhote, aí quer saber o peso, ou vocês já me dizem o peso do cãozinho e perguntam se está de acordo com a idade, que vai dar mais ou menos no mesmo. Bom, em relação ao tamanho, eu já fiz um vídeo aqui para o canal falando sobre tamanho de cão, que não existe mini, micro, toy, eu já falei isso aqui. Inclusive já fiz vídeos aqui no canal mostrando os filhotinhos quando nascem menores, né, como é que eles são. E já falei também de uma estimativa de tamanho, como você pode tentar aí imaginar, né, supor que peso que ele vai ter, que tamanho que ele vai ter na idade adulta, se é que isso é possível, né? Então tem algumas coisinhas, eu vou tentar linkar para você, colocar no final desse vídeo, eu colocar aqui nos cards para depois você assistir, tá? Então vamos lá. Primeiro, falar sobre tamanho, vocês ficam perguntando sobre o tamanho. Bom, Shih Tzu é de porte pequeno, tá? Não existe micro, mini, toy, zero, nada disso. E aí, o peso do seu filhote vai depender da idade que ele tem, tá bom? E do tamanho dele, se ele é mais robustozinho. Então, eu não posso falar para você assim, olha, aos 45 dias ele tem que ter tal peso. O que eu posso falar é uma média. Os filhotes, mais ou menos com 45, 50 dias, eles estão ali entre 1 quilo, passando um pouquinho de 1 quilo, 1,1 kg. Não significa que seu filhote está pesando mais, ele está fora do padrão, ele vai ficar muito grande. Ou se ele estiver pesando menos, ele também está fora do padrão, ou está magro demais. Não, depende do tamanho do filhote, tá bom? A idade é importante, como eu falei, porque se ele é bem novinho, não dá para a gente fazer essa comparação. Se vocês pegam um filhote muito novinho, e muita gente faz isso, vende o filhote muito novo, para poder passar a impressão que o filhote é micro, mini, toy, né? Então tem gente aí, esses criadores ruins, esses criadores fundo de quintal, estão entregando o filhotinho aí com 30 dias. Eu acho que o recorde do que eu atendi, assim, do absurdo, foi mais ou menos 27 dias, se eu não me engano, né? Mas eu acho que já teve até mais cedo, pessoas pegando mais precocemente. Mas isso é um absurdo, tá? Eu já falei para vocês, desde para pegar um filhote, depois da primeira dose de vacina, depois dos 45 dias. Bom, tem a ver também com a alimentação. O filhote, mesmo pequenininho, quando a gente pesa ali na reserva para mostrar para o cliente, o filhote que está amamentando bem, que está mamando bem, ele é barrigudinho, ele é mais pesadinho, ele é mais estruturado, né, que a gente fala, filhote mais graudinho, né? Tem filhotes que são menores, menos estruturados, vão ficar um pet assim menor, mas são ainda gordinho, então tem a ver com a alimentação. Seja lá na amamentação, lá com a mamãe, que ele está só mamando e está mamando bem, não está tendo muita competição ali no leite, ou quando ele já vai para a papinha, né? O criador está fazendo um bom papel ali, suplementando muito bem, e eles estão naquele processo de engorda. Eu gosto de entregar os bebezinhos bem gordinhos, a gente dá até uma certa exagerada. Confesso que a gente faz esse exagero também com as mamães, porque eu acho que assim, é muito melhor você visualizar um filhote mais robustinho. Quando o cliente pega aquele filhote mais gordinho, ele sempre tem uma sensação de que o filhote está muito saudável. A gente já faz essa associação, né? Bom, então, não se preocupe com o peso. O que eu quero que vocês dêem uma olhada é no que a gente chama de score corporal, né? A gente olha o bebezinho e ver se as costelinhas estão aparentes, se o filhotinho está com uma aparência deprimida, uma face triste, né? Aquela face que quase não tem gordurinha, que está mais ossudinho. Você passa a mão ali no dorso dele e você percebe que está ali todas as vértebrazinhas da coluna muito aparente, você sente ele muito ossudinho, rabinho fino demais, o pelo está opaco, caído, não está tão brilhoso, não está tão armado. O filhote parece estar passando por um processo de desidratação ou de subnutrição, né? Então, se ele está desnutrido, ele não ganha peso, fica ali mais leve, tá? Não significa que ele vai ser menor, às vezes ele está magro mesmo.
Então se preocupe com isso, tá? Não tem aqui uma tabela para eu falar para vocês, olha, filhote de 2 meses tem que ter 1,5 kg ou 2 quilos, depende muito de um filhote para o outro, tá? Às vezes na própria ninhada tem uma mudança. O peso também depende do tratamento que ele está tendo no canil em termos de profilaxia, o que ele está fazendo para evitar alguns probleminhas, né? Então às vezes ele está tomando aí um probiótico para evitar diarreias durante a vermifugação. A própria vermifugação impede que ele tenha alguns parasitas que vão competir com o alimento, né? Ele vai se alimentar, se ele estiver dividindo esses nutrientes com parasita, ele não tem uma engorda satisfatória, né? Então ele tem que engordar de acordo com o desenvolvimento dele, né? Então tudo aquilo que está por volta, aliás, por trás, né, que a gente diz assim, que é o que acontece nos bastidores, vai refletir muito na saúde e no peso do seu animal. Então é muito importante isso. Se você pega um animal gordinho, na maioria das vezes é porque ele está tendo um bom tratamento, ele fez um bom desmame, uma boa suplementação nesse processo aí até chegar à ração seca. Depois eu vou fazer um vídeo para vocês, porque no momento eu tenho uma ninhada menor, e aí um nasceu bem pequenininho mesmo. A gente até ajudou a suplementar, que isso é muito importante, quando a gente vê que tem uma diferença de tamanho muito grande, até mesmo lá no útero da mamãe, essa diferença já acontece durante a gestação, né? Às vezes o local onde que ele ficou no útero, às vezes é porque ele tinha que nascer assim menorzinho, não significa que ele é prematuro, ou que ele não vai desenvolver, ou que ele não vai vingar. Já vi as pessoas comentando assim, os primeiros não vingam, o primeiro a sair é mais arriscado. As pessoas até me perguntam, esse que você me ofereceu aí, que você mostrou, ele foi o último ou o primeiro? Como se isso tivesse uma relação muito com a expectativa de vida do cão, se ele vai sobreviver ou não. E não tem nada a ver. Pode nascer um menorzinho no início do parto, como pode nascer lá o 4º filhote, ser menorzinho, depende muito da posição que ele estava e os nutrientes que ele já estava recebendo desde lá do desenvolvimento do feto na barriga da mamãe. Então, de novo, não se preocupe com peso, fazendo uma referência desse peso com o tamanho, isso é muito relativo. Você pode ter um animal um pouco maior e ele é um pouco mais leve, né, desde que seja saudável. E você pode ter um animal menor e bem gordinho e aí, consequentemente, ele vai pesar muito mais, tá? Quando a gente está oferecendo os bebezinhos para reserva, então, digamos que eu peguei aqui 4, 5 bebezinhos que estão disponíveis para reserva. Muitas vezes eu vou pesando para o cliente ter uma ideia de quem é o menor, quem é o maior, e mostro que o corpinho dele ali, pelo score corporal, como eu comentei, que eles são saudáveis, que eles não são o mais leve daquela ninhada. Aí sim a gente ajuda, olha, esse aqui é mais leve, é um pouquinho menor, provavelmente vai ficar um pouquinho menor, que a gente vai direcionando isso para os clientes que querem às vezes um cão menor. Então aí se eu tenho 3 machinhos, eu falo, olha, esse aqui aparentemente é um pouco menor, aí pesa, olha, pesa até 100 gramas a menos. Só que a gente mostra que embora ele pese menos e seja menor, ele não é magrinho, não é raquítico, não está desenvolvendo mal. O criador ele vai te ajudar com isso, tá bom? Então, não fique muito preocupado em relação ao peso. Lógico, quando você vê assim que um animal com 45 dias já pesa 2 quilos, né? Você sabe que ele já tem um peso muito maior do que o que citei aqui, com 45 dias, por exemplo, aí você sabe, olha, é um filhote super robusto, super graúdo, a chance de ele ficar maior é muito maior, porque aí a gente está dando uma diferença de gramas muito grande, tá? Mas no geral, como eu falei, o Shih Tzu é um cão de porte pequeno, e se o seu cão pesa X, Y, mas ele está saudável, está gordinho, está tudo ok, então o peso está correto, tá? Não existe uma tabelinha para eu te falar, olha, o peso aos 60 dias é 1,6 kg, ou então 1,5 kg, 1,4 kg, isso varia muito, tá bom? Sempre faça uma compra segura num criador responsável, que ele vai te ajudar em todos esses sentidos, pode até te ajudar com previsões, suposições, probabilidades, nunca ele vai falar como uma matemática, quantos quilos que ele vai pesar na idade futura. Ele pode até mencionar o peso dos pais,
ali para você chegar a um cálculo, tá? E se você quiser dar uma olhadinha nesse vídeo, que eu ajudo você um pouquinho nesse sentido, eu vou tentar deixar linkado aqui. Beijo, pessoal, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Vou ver se no próximo eu filmo o pequenininho que eu mencionei, tá? Para vocês terem uma ideia assim do que é um Shih Tzu menorzinho, embora já tenha vídeo aqui no canal. Beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!